Essa iniciativa com as crianças é muito boa, muito abençoada. Eu sempre procuro assim conscientizar a grande importância também, pelo menos, né, no culto matinal, as crianças estarem participando aqui, né, para elas terem um exemplo, porque crianças aprendem com adultos, tá? Crianças aprendem com adultos, tá bom? Aquilo que elas devem aprender com adultos. Então, mesmo que elas não consigam, assim, tipo, usar a lógica, o raciocínio como um adulto usa, Deus, por sua graça, deu à criança outros mecanismos, tá, que elas sabem usar, elas usam melhor do que um adulto. E aprendem, gente, aprendem e aprendem bastante. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Desde o ano passado, eu estava planejando trazer uma série de mensagens nesse livro, mas como caiu na revista da IBD, eu falei assim, vou dar um tempinho, deixa passar. Aí eu vou, então, assumir o desafio de trazer aí uma série de mensagens, tendo por base o livro do profeta Jonas. Aquela série apologética concluímos no domingo passado, tá? Eu espero que tenha sido bênção. De vez em quando a gente vai estar trazendo assim assuntos, né? De vez em quando estaremos trazendo aqui assuntos mais relacionados à doutrina, à orientação, porque também isso é importante para a vida da igreja. Agora teremos mais uma mensagem aí de encorajamento, né, para a vida da sua igreja, para a minha vida, para a sua vida, que o Espírito Santo, por sua graça, fale poderosamente ao nosso coração. Do versículo 1 ao versículo 6, assim nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas, um homem, um profeta guiado pelo Espírito Santo de Deus. O quê, pastor? Não pode, pode. De uma forma muito clara. E o livro do profeta Jonas nos mostra isso. Deus estava trabalhando na vida daquele homem, Deus estava trabalhando na vida daquele profeta. O versículo 1 nos mostra claramente: e veio a palavra do Senhor a Jonas, o profeta. Era, portanto, Deus agindo. Era Deus trabalhando. Era Deus conduzindo. Era Deus revelando a sua vontade na vida do profeta. O problema não foi o Senhor, porque Deus estava agindo. O problema foi o profeta, que se deteve, que recusou, que não se sujeitou à vontade do Senhor. Muitas vezes tem havido, né, tem acontecido assim no nosso interior, um desejo da ação de Deus. E se eu falar para você,
diariamente Deus tem trabalhado a nosso favor. Você diria amém? Diariamente tem trabalhado. A cada dia que nos despertamos, Deus está ali, conosco, pronto a falar conosco, pronto a nos ensinar, pronto a nos direcionar. Mas tal como o profeta Jonas, muitas vezes nós nos detemos. Muitas vezes nós não nos sujeitamos ao que ele tem nos direcionado, ao que ele tem nos ensinado. Então, o exemplo do profeta Jonas é o contrário. Há uma evidência clara da ação de Deus, do movimento de Deus, do falar de Deus. E eu digo que Jonas é o exemplo contrário, porque ele não se sujeita, ele não se submete, mas ainda assim está ali Deus atuante, lhe dando direção. A primeira lição que eu quero deixar clara aqui para a nossa vida é essa: Deus não tem falhado comigo e Deus não tem falhado com você. Deus está presente. Deus está atuante. Deus está falando conosco. O grande problema, como disse, nunca está em Deus. O problema está no homem. O problema está em mim. Não quero ser duro com vocês, não, tá? Mas o problema também está em você. Não é só eu, não. O problema está em mim. O problema também está em você. E antes nós trazemos aqui uma segunda lição, eu quero deixar bem claro. Deus é realmente maravilhoso, misericordioso, gracioso para com o seu povo. Ele fala conosco. Mas de acordo com o texto sagrado, por gentileza, estamos agora trazendo aqui uma mensagem expositiva, versículo por versículo. Vamos ler mais uma vez o versículo 1 e em seguida o versículo 2. E o texto sagrado então nos diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Aí o versículo, terminou, perfeito. Deus falou, dispõe-te. O texto aqui não nos revela os sentimentos do profeta. É preciso chegar ao capítulo 4 para nós entendermos um pouco melhor dos sentimentos envolvidos no coração do profeta em relação a Nínive. Mas de acordo com o versículo 2, esta foi a orientação: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus foi específico com o profeta. Deus lhe mostrou a sua vontade. Temos escutado algo a respeito da vontade divina, não temos escutado? Amém? Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando nós falamos da vontade de Deus, é claro, existe aquela vontade geral, ou seja, em que todos precisam obedecer, todos precisam se sujeitar, mas também, queridos, há uma vontade específica de Deus para a vida de cada crente. É aquilo que nós podemos entender, o meu chamado, o seu chamado. Quando nós falamos do chamado divino, precisamos aprender a desmistificar as coisas, porque eu tenho um chamado, aí imaginamos, algo nesse sentido, campo missionário, ministério pastoral, cantar louvores, não é assim que a gente pensa? Geralmente nós ouvimos falar sobre chamado. É claro que aqui no exemplo do profeta Jonas, ele tinha a missão de levar a palavra aos ninivitas. Mas, queridos, aqui é apenas a revelação da vontade de Deus para a vida do profeta. Agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida?
é o nosso chamado. Se no Senhor você entende, eu devo seguir a carreira militar, é o seu chamado. Se no Senhor você entende, eu preciso seguir a carreira médica, é o seu chamado. Se no Senhor você entende, eu preciso seguir a carreira como professor, esse é o seu chamado. A questão é, qual é a vontade de Deus para a sua vida? E nós precisamos estar inseridos nessa mentalidade divina. A sua vontade para o nosso viver. Mas vejamos o que Deus falou para o profeta. Dispõe-te. Você sabe por quê? Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos nos dispor. Ser guiado pelo Espírito é se dispor à sua direção. Ser guiado pelo Senhor é se dispor, ou seja, se colocar em sujeição àquilo que está sendo revelado para nós. No caso aqui, aquilo que foi revelado para o profeta. Então, dispõe-te. Muitas vezes nós temos orado, fala Deus. E talvez nós precisamos, muitas vezes, antes de pedirmos isso, Senhor, prepare o meu coração para te ouvir. Prepare o meu coração para ouvir a tua voz. Prepare o meu coração para entender o que o Senhor deseja me revelar, o que o Senhor deseja me mostrar. Já repararam que muitas vezes Deus tem falado conosco, mas o nosso coração se endurece? É interessante que na carta aos Hebreus, ali há um alerta, há uma advertência. Se hoje ouvides a voz de Deus, não fazeis o quê? Não endureçais o vosso coração. Assim como foi na tentação do deserto, em referência à nação de Israel. E por que o escritor aos Hebreus, ele nos deixou esse recado? Por que ele nos deixou essa advertência? Porque facilmente nós endurecemos o nosso coração. Porque geralmente quando Deus fala, Ele não vai falar coisas que nós apreciamos. Porque aquilo que nós apreciamos, nós fazemos. Aquilo que nós gostamos, nós acolhemos. Mas aquilo que nós rejeitamos, o nosso coração se endurece. Então Deus nos confronta. Deus confrontou o profeta Jonas. Você vai até Nínive. Eu sei o seu coração. Eu sei que você não gosta dos ninivitas. Eu sei que você, sabe, não nutre bons sentimentos a Nínive. Mas Deus então revela a sua vontade, confrontando-o. Você já parou para pensar nisso? Que geralmente, quando Deus falar conosco, quando Deus nos chamar, Ele estará nos chamando para algo que nós não apreciamos. Vou dar um exemplo. Deus me chamou para ser missionário no Canadá. Aleluia. É benção, meu irmão. Aí é Deus falando mesmo? Deus pode até chamar. Já viu aquela pessoa que tem terror do inverno, que tem terror do frio, que tem terror da neve? Aí Deus vai falar, é você. Você vai lá para o Canadá. Aí o outro vai querer brigar com Deus. Deus, por que eu não me envia para o Canadá? Ele nem gosta do frio, ele nem gosta da neve. Eu que gosto do frio, o Senhor está me chamando para ir para a África. Para quê? Por que a gente não inverte? Deus quer nos confrontar. E por que Deus quer nos confrontar? Porque Ele quer trabalhar conosco, para que possamos caminhar na sua dependência. Não nas nossas boas intenções, eu vou lá para o Canadá, porque eu amo o Canadá, então o Canadá está no meu coração. Não é eu, mas é em relação aos bons sentimentos do coração de Deus, em relação aos canadenses. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam? Porque Deus não quer que nos apoiemos nos nossos próprios sentimentos, mas sim nos sentimentos dEle, ou seja, no coração dEle. Então Deus trabalha assim. E às vezes, algumas pessoas entendem esse agir de Deus como Ele tendo um bom humor, Algumas pessoas falam assim, realmente Deus tem um bom humor.
A questão não é tanto assim, é porque realmente Deus ele quer trabalhar na nossa vida para que caminhemos na sua dependência. Quando nós pensamos no exemplo de Moisés, um exemplo que elucida perfeitamente o que estamos considerando aqui, quando era então um garotão, com quarentão, lá no Egito, ele quis abençoar a sua nação, mas Deus não quer agora. Passou-se 40 anos, já um oitentão, né? Eu já pensei em aposentadoria, aí Deus fala, é agora que eu te quero. Mas Deus, eu na força da minha juventude, quando eu tinha 40 anos, o Senhor não me quis usar. Agora que eu estou com meus oitentão, o Senhor vai querer me fazer, né, retornar lá para o Egito? E olha só, ele já tinha deixado o Egito, né? Ele teria então até o trabalho de deixar o Egito. O Senhor já estava lá, Senhor. E o Senhor não foi comigo? Agora que eu deixo o Egito, eu vou ter que retornar. Deus quer nos confrontar. Porque Deus quer trabalhar na nossa vida. E Ele quer trabalhar na nossa vida para que caminhemos na dependência dEle. Não é porque, Jonas, não é porque você tem um bom coração, é porque eu amo os ninivitas. Jonas, não é porque você, ama Nínive, é porque eu amo os ninivitas. Eu quero abençoar aquela nação, eu quero abençoar aquela região, eu quero abençoar aquele lugar, eu quero fazer a obra ali. Dispõe-te. E fica assim um desafio para todos nós, para o nosso coração. Como estamos lidando com aquilo que nós não apreciamos? Como estamos lidando com aquilo que nós não desejamos? Como estamos lidando com aquilo que nós não sonhamos? Irmãos, é claro, se eu pudesse traçar a minha vida como um todo, queridos, eu estaria lá, talvez na Europa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando é como nós lidamos com a realidade, e eu digo realidade como sendo vontade divina para a nossa vida. É aí que estaremos conhecendo, de fato, o nosso caráter espiritual. Se estamos dependendo de Deus ou não. Fazer o que eu quero é fácil. Agora, fazer o que eu não quero, aí que é o difícil. Jonas não queria ir a Nínive. Mas o que Deus fala? Dispõe-te. E por quê? Porque sou eu quem falo. Sou eu quem estou mandando. Sou eu quem estou o quê? Te chamando. Dispõe-te. Não é porque a gente quer. Não é porque a gente deseja. Não é porque a gente sonha. É porque Deus quer. É plano de Deus. É propósito de Deus. É pensamento de Deus. É vontade de Deus para o nosso viver. Amém? Guiado pelo Espírito. Mas o que Jonas faz? Versículo 3, Larissa. Jonas se dispôs. Olha que interessante, hein? Jonas se dispôs. Mas não se dispôs conforme a vontade do Senhor. Por quê? Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aí, irmão, vamos aqui entender uma coisa. Como que o homem vai fugir da presença do Senhor? Vamos entender, é claro, né? Que aqui não é uma questão literal. O que está escrito aqui, né? Eu entendo perfeitamente que Jonas estava pensando, eu vou me esconder de Deus, literalmente. Se é de acordo com o nosso querer. Se recusamos o senhorio de Cristo Jesus, se recusamos a sua soberania na nossa vida, quando nós tentamos, evitar, ou quando nós recusamos a vontade de Deus para a nossa vida, é como se houvesse um esforço de nossa parte para fugirmos de sua presença. É claro que Deus sempre estará nos vendo, Deus sempre estará nos acompanhando, porque Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. No entanto, nós podemos ter uma atitude espiritual de recusa. Senhor, comigo não.
Senhor, para a minha vida, não. O exemplo de Jonas é uma verdadeira lição, que expressa, que traduz muitas vezes a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa atitude espiritual. Comigo não, vai ser do meu jeito, eu vou me dispor. É interessante que ele não permanece no lugar, ele se movimenta. Só que ele se movimenta para uma outra direção. Será que Jonas não estava tentando negociar com Deus? É interessante que às vezes a gente também se movimenta. A gente acha, Senhor, estou fazendo alguma coisa, mas não é conforme a direção do Senhor. E aqui que está a grande lição, ser guiado pelo Espírito de verdade. Eu sei que o exemplo de Jonas é ao contrário, mas mesmo sendo ao contrário, nós podemos extrair lições positivas para a nossa vida. Ser guiado pelo Espírito é se sujeitar, de fato, à sua direção. Não é pegar um outro caminho. Entendamos que Jonas não ficou estático, não ficou engessado, não ficou paralisado. Ele se movimentou, mas para uma outra direção. Como eu disse, como que num esforço de negociar com Deus, o que muitas vezes também nós fazemos. Eu tenho aprendido o seguinte, não é apenas se movimentar. Eu tenho aprendido essa lição, não é apenas, dar os passos, mas é seguir a direção de Deus para o nosso viver. O que nem sempre é fácil, o que nem sempre é confortável, o que muitas vezes acaba também confrontando o nosso ego. E eu penso que essa lição, ela é essencial para os dias de hoje, porquanto nós temos uma sociedade que cultiva no nosso coração um certo anseio por conforto, um certo anseio por segurança. Vocês querem ver um exemplo? Por que pregar um evangelho, de repente, no Complexo do Alemão? Vai pregar lá o quê? Eu não sou morador de lá. Lá não é seguro. Vou pregar aqui mesmo. Mas se Deus estiver chamando, se Deus estiver direcionando assim, não podemos negociar com Deus. Vejamos que o versículo 1 já nos apresenta essa verdade. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E Deus lhe deixou uma orientação totalmente específica. Não era algo que ele deveria supor, imaginar. Não, ele tinha que ir até a Nínive. E Deus lhe fala também, dispõe-te. Ele se dispôs. Ele não ficou parado, ele se levantou, ele se movimentou, ele caminhou, mas caminhou para a direção contrária, direção errada. Você está entendendo? Não é apenas caminhar, não é apenas se movimentar, mas qual é o caminho de Deus? Qual tem sido a direção real de Deus? A direção de fato do Senhor. Repito, não é apenas se movimentar. Como igreja, nós nos movimentamos. Lemos a Bíblia. Oramos. Participamos com dízimos e ofertas. Procuramos participar dos cultos. Nós nos movimentamos. Às vezes surge então a oportunidade de estarmos empenhando ali os nossos dons e talentos e servirmos ao Senhor, nós nos movimentamos. Mas repito e insisto nisso, é a direção do Senhor. Precisamos compreender a direção de Deus para o nosso viver. Isso é caminhar de dependência. Como disse, Jonas não deveria atender ao seu chamado tendo por base, tendo por fundamento o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos, mas sim a própria vontade de Deus em sua vida. Ele teria que, de fato, aprender essa lição em sua caminhada, em sua trajetória espiritual e ministerial. Não pode ser diferente comigo, não pode ser diferente com você. Eu disse que vivemos numa geração que cultiva essa expectativa de conforto e segurança. Cultiva, essa expectativa no nosso coração. E as pessoas querem estar bem. Eu estou bem. Mas não é isso.
A questão não é estar bem, a questão é, estou fazendo a vontade de Deus? A questão não é ser bonito, a questão é a vontade de Deus? A questão é, isso aqui é seguro, não é questão de segurança, a questão é essa, é a vontade de Deus. Ou seja, ser guiado pelo Espírito é ser direcionado por Ele. Mas o mundo não nos ensina assim. Eu já contei aqui que uma certa ocasião, tinha 18 anos de idade, estava compartilhando com um colega de quartel, um irmão na fé, a respeito do meu chamado. Eu tinha ido até a casa dele, ele morava ali perto do quartel, ali em Campo dos Afonsos. Aí o pai dele ouviu a minha conversa e ele falou, mas isso dá dinheiro? Mas isso dá dinheiro? Por quê? Porque a mentalidade, quem não conhece o Senhor, tem que ter segurança financeira. Mas vida com Deus não caminha assim. Vida com Deus não caminha nessa direção. Vida com Deus se caminha com o quê? Com a mentalidade da verdade e vontade de Deus para o nosso viver. Por isso que às vezes ser crente realmente não é fácil. É interessante que muita gente fala assim, ser crente não é fácil. Aí pensa em relação a pecado, né? Porque o mundo está cheio de pecado. Irmão, Jesus já venceu o pecado por mim e por você. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? O meu entendimento de não ser fácil ser cristão, sabe qual é? É porque ele confronta o nosso ego. Ô, coisinha mardita é o nosso ego. Concorda comigo? Meu irmão, coisa mais difícil é lidar com o ego do homem. Vai lidar com uma pessoa ferida no ego. Meu Deus, sai de baixo. E Deus, ele vem assim, confrontando o nosso ego, confrontando o nosso eu. Né, irmão Sérgio Santos? Esse egozinho, né, irmão? Né, irmão? Sempre fala do nosso ego, né, irmão? Sempre fala, porque é difícil lidar com o nosso ego, irmãos. É difícil. Mas o nosso eu precisa ser crucificado. Em busca de algo maior. Verdade de Deus para a nossa vida. Vontade do Senhor para a nossa história. Algo que Jonas estava recusando. O versículo seguinte, então, irmã Larissa, por gentileza. Hoje só vai sair Larissa aqui, né, Larissa? Versículo 4, Larissa. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Rapaz, tem uma coisa aqui interessante. O mundo diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. O mundo não diz assim? Me ajuda aí, o que o mundo fala nesse sentido? Tem algo mais? Oi? Meu corpo, minhas regras. O que foi, André? Fala. Isso? Meu corpo, minhas regras. Tem gente que não entendeu ainda. Geralmente, quando um começa a afundar, leva outro junto, ou outros juntos. Nunca é apenas o indivíduo. Nunca é apenas a pessoa. Olha só a encrenca que Jonas trouxe a um navio. Não foi um barquinho, não. Olha a encrenca que Jonas trouxe a um navio. Uma grande tempestade. Deus enviou uma grande tempestade. Parecia que o navio estava para naufragar. Aqui está uma questão, queridos, que nós precisamos tirar como lição dentro da nossa temática. Ser guiado pelo Espírito é para abençoar. Escute bem isso. Ser guiado pelo Espírito é para abençoar. Não é para trazer tragédia na vida de ninguém. Não é para trazer desgraça na vida de ninguém. Não é para trazer problema na vida de alguém. É a vontade de Deus. E problema para cima dos outros. Não é assim? É claro que não. A vontade de Deus é sempre para abençoar. A vontade de Deus, sabe, é sempre para reerguer. Não é para derrubar, não é para destruir, não é para transmitir trevas, mas é para transmitir luz, a luz do Senhor. Vamos entender, e de forma bem objetiva, extraindo aqui do texto,
Qual foi o grande problema naquele momento? Não foi a tempestade. O problema ali foi Jonas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes a casa está ruindo, porque o problema sou eu. Aí eu fico pensando, às vezes o Brasil pode estar ruindo, porque o problema sou eu. A gente gosta de pensar que os outros são são o problema, né? Mas vamos mudar a coisa. Por que não começamos a pensar diferente? Será que eu não sou o problema? Por que os outros são problemas? É interessante. Você vai para qualquer lugar, o problema está lá, está cá, mas nunca está aqui. O problema é a esquerda, o problema é a direita. Não é assim? O problema é Lula, o problema é Bolsonaro, não é assim? Eu só para ilustrar, irmãos, não estou falando de política, não. Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, o problema nunca está em mim. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu sou o problema. O navio estava a ponto a sofrer um naufrágio. O problema ali foi quem? Foi a tempestade? Foi o diabo? Quem foi o problema? Jonas. Nós já sabemos a história. Jonas entendeu quem era o problema ali. Jonas entendeu quem foi o problema ali. Mas a questão é, eu entendo que eu sou o problema, você entende que você é o problema? Irmão, ser guiado pelo Espírito é para que haja um confronto com o nosso eu. Quantos casamentos podem ser restaurados quando a pessoa pensar assim, eu sou o problema? Olha só. Quantas coisas podem melhorar na vida da família quando um membro da família pensar, eu sou o problema, o que eu posso fazer de melhor? Quantas coisas podem melhorar no reino, na igreja, quando um membro pensar, eu sou o problema? Não para carregarmos uma culpa desnecessária, uma culpa que venha refletir muito mais uma autopiedade, né, do que uma virtude em termos de busca de melhorias. Eu estou falando, portanto, de algo que possa trazer o quê? Mudança, algo que possa trazer cura. Eu sempre posso fazer um pouco mais para melhorar. Você sempre pode fazer um pouco mais para melhorar. Deixa eu falar aqui para você. Olha, eu vou dizer para você, quando Deus colocou no meu coração esse negócio de escrever diariamente, ou quase que diariamente, porque tem dia que eu estou cansado que eu não escrevo não, tá, gente? Né? São poucas as vezes, mas às vezes o corpo, né, não dá, a mente não dá. É tanta coisa para resolver. É tão interessante que tem dia que não escrevo nada. Por incrível que pareça, Deus me acorda de madrugada e fala, Adriano, escreva. Eu falo, não, Senhor. E enquanto eu não levanto para escrever, eu fico vendo aquela vozinha, tá bom, Senhor, levanta-se. Aí também quando eu acordo renovado. Por quê? Porque eu obedeci. Então eu pensava, se eu escrever todo dia, vai ser pesado. Esse negócio de escrever todo dia, nem todo mundo vai ler. Se eu escrever todo dia, assim, para quê? Vou colocar na internet, com o tempo vai desaparecer. Como eu fosse formado, li um livro, né? Não. Você sabe, quando Deus quer nos tirar daquele lugar de conforto, de comodismo, faça, meu filho, do meu jeito, não é do seu jeito, você não sabe de nada, você não entende o que eu quero fazer. Só faça. Porque é para ser bênção na vida de alguém, ou na vida de alguns, só faça. Porque o crente, ele tem que abençoar, ele tem que fazer a diferença, e não trazer problemas. Irmã Luzia, a irmã nunca viu, né? Tem crente que traz problemas, não traz? A irmã nunca viu isso não, né? Nunca viu. O problema está ali, o problema está aqui, está no louvor, está na pregação, está na igreja, e sai apontando, mas nunca diz, o problema sou eu. Nunca diz.
Quando o crente, por exemplo, diz, o problema sou eu, talvez ele vai orar mais. Ele vai se levantar de madrugada e, sabe, apresentar certos nomes, certas pessoas, certas situações, certos problemas, certas dificuldades. O pastor está um pregador chuchu, então eu vou levantar toda de madrugada, eu vou orar pelo pastor, para o pastor ter mais fogo, para o pastor ter mais sabedoria, para o pastor ter mais paixão, para o pastor ter mais sabedoria. Não é? Não é? Aí não, o problema está ali. Eu não faço nada. O problema está ali, eu não faço nada. O problema está ali, mas sabe, eu não sou sal. O problema está ali, mas eu não sou luz. O problema está ali, que se virem os outros. Não. Nós não somos chamados para sermos problemas. Nós fomos chamados para quê? Para fazer diferença, para ser bênção. Próximo versículo. Daqui a pouco os irmãos vão reclamar comigo, porque está na hora do almoço. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É interessante que, às vezes, os pagãos são mais crentes do que os próprios crentes, né? A tempestade cercando o navio. E Jonas dormindo. O navio quase estava para afundar. E Jonas dormindo. E os pagãos, os adoradores de outros deuses, clamando cada um ao seu próprio Deus. E Jonas dormindo. Às vezes os pagãos são mais crentes do que os próprios crentes. Como pode ser um negócio desse? É tempo de se despertar. Olha para o seu irmão aí e diga, é tempo de se despertar. Diga para o seu irmão, diga. É tempo. Não, vamos mudar esse negócio, Vamos facilitar. Menina, acorde. Fala aí, menina, acorde. Acorde. Precisamos acordar. Precisamos nos despertar. Brasília está em chamas. Precisamos orar. A violência e corrupção no Rio, só no Rio de Janeiro, não importa. É tempo de clamar. Não podemos ser insensíveis, não podemos ficar indiferentes. Precisamos realmente nos posicionar. Irmãos, nós vivemos num tempo, sabe, que exige de mim, que exige de você posicionamento. Posicionamento de fé. Posicionamento de oração. Posicionamento de testemunho cristão. Precisamos nos posicionar e não ficar cochilando, e não ficar dormitando, e não ficar dormindo. Eu sei que cada um é cada um, né? Cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um jeito de ser. Tem gente que conversa com todo mundo na rua, eu não sou assim, né? Eu não sou assim, mas também você não é como eu sou, né? Você é? Você não é. Cada um tem o seu jeito de ser, mas é tempo de fazermos a diferença, não podemos dormir. Precisamos realmente estar despertos espiritualmente. Precisamos estar atentos às necessidades do nosso tempo. O nosso coração precisa se quebrantar com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Se no passado Deus desejou salvar Nínive, o que Deus deseja salvar hoje? Eu creio, Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer sarar o nosso Rio de Janeiro. Deus quer sarar Jardim Letícia. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não nos reunimos aqui para acompanhar, para assistir uma programação religiosa. Não, nós nos reunimos aqui para estarmos conhecendo o que Deus quer para nós neste lugar. E precisamos ter esse sentimento realmente de despertamento no nosso coração. É muito interessante.
Eu só li até o versículo 6, não é? Vamos procurar dar prosseguimento aí, numa outra oportunidade. Talvez no domingo à noite, porquanto, estou falando domingo próximo, né? Porquanto domingo pela manhã vamos ter o culto administrativo, a assembleia. Mas você vê aí, que Jonas desce ao navio, que Jonas desce ao porão do navio, ele vai só descendo, né? Só vai descendo. Ele não avança, ele não progride. E eu quero concluir com esse pensamento. Quando nós colocamos a nossa vida do Senhor, sabe, de fato a nossa vida vai se levantando. Os nossos sonhos se levantam. A nossa motivação se levanta, sabe? Não fica só descendo. Não, pelo contrário, como é que é? Reergue. Falei. Oi? Deus ergue, isso, Deus ergue. Obrigado. Deus ergue. Deus levanta. A alegria de Deus vai tomando conta do nosso coração, porque nós estamos sujeitos à vontade do Senhor. Sabe, bons desejos, boas expectativas começam, sabe, a transbordar no nosso coração, sabe, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquela fé. Sabe por quê? Porque é obra de Deus na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo, sabe, uma motivação, uma chama, sabe, interior. Senhor, a coisa está meio apagada, meio apática, o que está acontecendo comigo? Aí Deus está falando, só obedeça, meu filho. Se você obedecer, essa chama virá. Essa alegria, sabe, vai despertar no seu coração. A sua fé será realmente viva, eficaz, poderosa. Por quê? Porque o crente estará em sujeição, em obediência a Deus. Então essa é a grande lição. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser um crente obediente à voz de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Que o Senhor continue falando conosco. Deixa eu fazer uma perguntinha. Em vez de domingo que vem, posso continuar a mensagem hoje à noite? Posso? Vocês me autorizam? Vocês me autorizam? Não, quero ver um amém bem forte. Amém. Mas você vai estar aqui? Sim. Então tá bom. Então até a noite. Estaremos dando continuidade. Amém. Perceberam a minha estratégia para você vir hoje à noite? Quero ver se funcionou. Coração igual a teu. Dá-me um coração igual ao teu. Irmão Nelson, por gentileza, vem aqui à frente. Acabamos de entoar um louvor que é uma verdadeira oração. Veja essa cena. Há um muro de separação aqui. Deus, eu perdoei o meu irmão Nelson, eu perdoei. Eu estou orando por ele aqui agora. Eu estou orando aqui por ele agora. Aí Deus fala assim, não é do seu jeito. É do meu jeito. Vai lá pertinho dele, vai. Vai pertinho dele, não precisa ter medo não. Não, o sorrisinho vai sorrir para você também. Ele vai sorrir. Ó o sorriso, ó. É do meu jeito. Às vezes nós queremos, não, vem aqui, irmão Nelson. Nenhum problema não, né, irmão Nelson? Às vezes queremos fazer do nosso jeito. Não, Deus, olha, eu estou orando, eu tenho fé. Mas eu não estou pedindo para você fazer isso, eu quero algo mais de você. Mas Deus, ele que tem que vir a mim. É ele que tem que vir a mim. Aí o Espírito falando, vá você. Ó, dá um passinho devagarzinho, mas dê. Às vezes é meio tímido, né? Devagarzinho, né? Não é aquele passo largo, mas não tem problema, vai chegando. Ai, Senhor, deu certo. Entenderam? Estão entendendo? É do jeito dele. É sempre do jeito dele. Sempre do jeito dele. E Deus vai confrontar o nosso ego. Não vai ser como eu quero, não é como eu penso, não é como eu entendo, não é como eu acho certo, não é como eu acho justo. É como Deus quer.
É só isso. É sempre como Deus quer. Deus não poderia levantar outro para ir para Nínive? Poderia, sim ou não? Mas por que Deus levantou o Jonas para ir a Nínive? Porque ele não queria. Porque não é do seu jeito, Jonas, é do meu jeito. Amado Pai, confirme a Tua palavra no nosso coração. Que a Tua mão de poder e graça esteja conosco em tudo. Ilumine o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso viver, para a glória do Teu santo nome. Cerca-nos com Tua bondade, cerca-nos com a Tua misericórdia, cerca-nos com a Tua fidelidade, cerca-nos com a Tua santidade, cerca-nos com a Tua presença, Senhor. Queremos aprender a viver para o Teu louvor, queremos aprender a viver para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz, queridos. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar